enfim, vamos nós. Hoje, eu sou representante de Paula Alice, meu nome é Gilton, mas eu estou aqui operando no lugar de Paula Alice, que é nossa coordenadora. E aí, como ela teve uma emergência e agenda truncada, ela está numa defesa, eu estou aqui fazendo essas vezes de fazer essa mediação e também essa condução do nosso encontro de hoje. Agradeço demais a participação de Letícia Souza, nossa convidada dos nossos encontros, para discutir criações artísticas para a infância e a partir das infâncias todas. Uma coisa para mim que é sempre muito boa da gente poder fazer esse tipo de encontro é essa possibilidade de ação em rede. E aí tivemos essa oportunidade incrível de estar conhecendo trabalhos cada vez mais incríveis. Já estou aqui assumindo minha carteirinha de fã, vi o seu material, achei a peça incrível. Estava conversando com Paula, achei esse processo de criação, que ela deu alguns spoilers, mas o resultado do espetáculo de dança é uma coisa linda. Enfim, virei fã de carteirinha. Já sei que você tem um outro espetáculo anterior a esse, já quero ver também. Porque só a descrição de Paula já enlouquece a cabeça da gente, faz quantas possibilidades a gente discutir coisas maravilhosas. Enfim, vou dar início, minha gente, com as falas institucionais que está gravando, para a gente poder botar depois na TV o FRB. E aí, Paula me deu algumas indicações aqui. Primeiro de tudo, dizer que essas reuniões que a gente faz, esses encontros do CRICA, pertencem, é uma ação do nosso grupo de pesquisa, CRICA, Criar para Crianças, Núcleo de Estudo de Artes e Culturas, da e para a Infância. A gente existe desde 2017, reunindo pesquisadores e artistas interessados nesses processos de tentar compreender uma coisa que é não só a elaboração das obras artísticas, mas também essa costura, esse processo. E como é que isso se dá nas relações, claro, considerando aí esses campos diversos e amplos que é o nosso país. Esse grupo faz parte da Secult UFRB. Uma outra coisa é que toda essa gravação depois vai estar sendo disponibilizada na TV UFRB. E que essa ação também pertence ao projeto de pós-graduação, pós-doutorado de Paula Alice, que é financiado pelo pós-doc sênior da CNPq e é sediado aí na UFMG, que é onde ela está fazendo o pós-doc dela. Dito isso, minha gente, eu vou agora fazer uma apresentação mínima, mas com muito, muito prazer, de Letícia Souza, nossa convidada, que é dançarina, atriz, curadora, gestora e produtora de projetos culturais colaborativos, desenvolvidos principalmente em áreas de criação e circulação de obras do teatro e da dança. Seja muito bem-vinda, Letícia, para essa nossa conversa. Fique à vontade, porque é uma conversa, é uma troca de experiências, e é muito interessante porque temos aqui diversos estados, então é muito bom de poder fazer esse tipo de troca. Aquilo que nos atravessa nos interessa, que é exatamente compartilhamento dessas experiências todas, dessas vivências artísticas que a gente tem, quando a gente é recortado por interesse em um dos processos que é a infância. Então, minha cara, primeira pergunta, primeiro se apresente da maneira como você quiser, depois a gente entra aí para a nossa conversa. Oi, gente. Só lembrando de fazer a autodescrição. E é verdade, eu sou péssimo mediador, mas tudo bem. Vai lá. Quando cada um for se apresentando, aí faz. Eu sou Gildon Oliveira, estou usando uma blusa que eu considero ela amarela, mas ela deve ser bege, uma coisa assim. Eu sou negro, uso óculos, cabelos curtos. Hoje eu estou barbado. Deixa eu falar. Posso, então? Pode sim. Oi, gente, sou Letícia, estou com uma blusa preta, tenho a pele branca, os olhos verdes, cabelo castanho. Então, vou me apresentar um pouquinho, primeiro dizendo que é uma alegria estar aqui com vocês hoje, para falar um pouco sobre a Monstra e os outros trabalhos, né, desenvolvidos aí por algum tempo. Eu estou em Joinville, né, iniciei minha carreira aqui, em Joinville, Santa Catarina. Estou aqui no frio, e aí segui, enfim, morei em Londrina, fiquei em Florianópolis também fazendo um mestrado, e sempre me interessou muito falar sobre a minha formação em dança, né, e trazer isso para os meus trabalhos autorais, que eu desenvolvo desde 2009. Tenho focado as minhas ações principalmente aqui no estado de Santa Catarina, discutindo bastante o que se produz dança aqui no estado, né?
que é uma dança que também faz muito sentido no Brasil todo ainda, que é uma dança muito atrelada a festivais competitivos, né? E nessa questão também do erro, né? Que é uma questão que sempre aparece bem nos meus trabalhos, né? Falar sobre isso, né? O que é o erro na dança, né? Eu vim de uma formação em dança que não se podia errar, né? E ainda observo, né, isso muito fortemente, né, na formação ainda que é desenvolvida, enfim, principalmente no estado aqui que eu moro e também no Brasil todo, né, cheio de festivais competitivos, né, então também falar desse lugar da dança. Então, trabalho, assim, com inúmeros artistas, né, em processos colaborativos, então tem uma equipe que está sempre comigo, né, mas também convido muitos artistas para também dirigir os trabalhos, né, esse trabalho da Monstra que a gente vai falar hoje tem a direção do Neto Machado, que infelizmente não pode estar aqui hoje, né, mas é que um artista que mora bem, né, importante, que mora em Salvador, e esse trabalho estreou em 2023, então já faz um ano que a gente tem a Monstra, e nos outros trabalhos também eu tenho essa alegria, né, essa oportunidade também de trabalhar com outras pessoas. O meu espetáculo solo, que é o anterior à Monstra, que é o Frágil, ou essa dança é 30 minutos mais longa do que poderia ser para competir, ele tem a direção do Anderson do Carmo, que é um artista de Florianópolis, né, e aí são dois espetáculos que eu tô, né? São os dois espetáculos que eu tô circulando bastante nesse último ano, né? Que eu acho que é legal falar também. A gente vai falando mais da Pequena Monstra hoje, né? Mas também falar do Frágil, porque eu acho que as coisas estão interligadas, né? Os meus trabalhos, eles têm uma condução muito a partir das minhas memórias, né, das minhas vivências, né, então quando a gente encerra um trabalho, a gente não encerra, né, a gente só vai abrir espaço para uma outra coisa nova que veio aí, que foi no caso da Monstra, né, mas acho que é isso, para me apresentar, a gente vai ter um tempinho aí bom de conversa, né, e é isso, a alegria estar aqui, a Paula Gotelli, que é minha produtora, também está muito tocando esses dois trabalhos juntos, né, que estão em circulação, e é isso, gente. Ok, maravilha. Eu já fui de carteirinha, quero assistir o espetáculo Frágil. Eu amo o título grande. Amo o título grande. Aí já é minha questão roteirista louco de filme. Eu amo o título grande, então esse título para mim já é maravilhoso. Depois a gente troca essa figurinha também, para a gente poder ver esse segundo espetáculo, esse primeiro espetáculo. Eu acho que para a gente começar, seria interessante que você pudesse expor um pouquinho como é que foi seu processo de criação para chegar no Monstra. Incluindo aí uma coisa que é não só seus atravessamentos, como você já citou, né, a questão das suas memórias, como você consegue elaborar isso e reelaborar isso para seus espetáculos, mas também como é que se dá essa composição, né? E onde é que são seus disparadores? Como é que você usa ferramentas para isso? Seu instrumental. Claro, se você quiser, fique à vontade também para fazer comparativos entre o seu primeiro e esse agora. Eu acho que eu até, quando a gente pensou, a Monstra, na verdade, assim, ela surgiu na pandemia, época de pandemia, então 2020, eu comecei a escrever algumas coisas, porque eu tinha estreado o Frágil em 2016, e aí em 2020 eu pensei, nossa, preciso montar um solo novo, né, tava com muito esse desejo, assim, latente, né, mas pandemia, a gente não sabia quanto tempo, né, ia durar tudo aquilo, né, e se nós íamos durar também, né, então tinha tudo isso, e aí comecei assim, muito querendo escrever algumas coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da escrita, né? A minha vazão se dá muito pelas palavras também, né? Então, nos processos eu sempre levo um caderninho que anda junto comigo, então muitas vezes estou dançando, paro para escrever, ou escrevo e estou dançando, então as coisas acabam acontecendo mutuamente, né? E na minha vida pessoal, enfim, também sou uma pessoa que estou sempre, né? A palavra para mim sempre vem muito forte, esse desejo da escrita, né? Então, lá em 2020, comecei a escrever algumas coisas do que poderia ser esse espetáculo novo, né? Não tinha nada de nome de Monstra, não tinha nada, mas tinha muitos escritos sobre erro, né? Que é um assunto recorrente já nos meus trabalhos, e também sobre luto, né? A gente estava vivendo, obviamente, que um momento de luto, né? Então,
li muitas coisas, muitos livros sobre lutos que foram lançados naquele momento também, né? Mas o luto também sempre foi um tema muito recorrente nos meus trabalhos, né? Por conta da minha trajetória mesmo, né, pessoal, né? Enfrentei muitas questões do luto, de família, de mãe, de pai, de muitas pessoas queridas, né? Então, essa elaboração e reelaboração do luto sempre foi algo muito presente na minha vida pessoal. E sempre me interessei em falar isso nos processos artísticos, né? Porque trabalho a partir das minhas próprias memórias, né? Então, nos outros trabalhos, até anteriores a Monstras, eu falo, né, sobre morte, né? Que é um assunto que todo mundo evita um pouco falar, mas eu sempre tive esse desejo de colocar isso, né? Vamos falar sobre morte, porque faz parte, todo mundo vai passar em algum momento, né? Por isso, né? E aí, quando eu começo a escrever em 2020, né, vejo então que tem esses dois temas, né, o erro e a questão do luto ali muito forte, né, nesses escritos, e olhando coisas também anteriores a 2020, eu me deparei com muitas coisas escritas, né, então ali fiquei pensando 2020, aí depois nos anos depois, 2021, 2022, muito querendo amadurecer, né, essas questões, assim, né, que, como eu disse antes, assim, não tinha pretensão nenhuma de realizar esse espetáculo tão cedo, né, porque a gente estava em pandemia, né, mas aí em 2023 as coisas já tinham, né, baixado um pouco, eu mandei uma mensagem para o Neto Machado, né, porque eu pensei assim, olha, né, já tem muita coisa escrita sobre isso, e aí veio o nome, né? Eu achei muito doido, porque já veio o nome do espetáculo antes de qualquer coisa, e eu tenho uma dificuldade enorme de definir um nome, né, para o espetáculo, e esse já veio assim, não, é A Pequena Monstra, o Retorno, né? Então, quando eu mandei mensagem até para o Neto, no final de 2023, tinha um edital aberto aqui em Santa Catarina, que é o Prêmio Elizabeth Anderle, né? Que aí depois a gente foi contemplados com um prêmio, né? Eu falei, olha, Neto, queria muito que tu dirigisse esse trabalho, e quero falar sobre luto e erro, né? E o Neto era um artista que eu já admirava, já tinha visto muito os trabalhos anteriores, né? E acho que o Neto tem uma forma muito sutil de falar sobre alguns temas que são mais pesados, vamos dizer assim, né? E me interessava muito esse lugar, assim, né? Até de uma certa comicidade em alguns momentos, né? Porque acho que também trago isso para o meu trabalho, né? Que tem tanto na Monstra e no Frágil, né? Tem uma leveza e uma sutileza para falar sobre questões mais pesadas, né? E aí falei, poxa, acho que o Neto seria uma pessoa muito massa de ter junto, de trabalhar junto. E aí mandei o convite para ele, ele na hora assim aceitou e foi primeiro um desafio porque Neto está em Salvador, né? Então eu já fui muito honesta com ele. Eu falei, Neto, o projeto, se a gente aprovar, não vai ter condições de você vir para cá. Topa fazer um processo online, né? Ele falou, vamos lá, bora lá, sendo que a gente nunca tinha estado juntos, né? Criando uma coisa juntos. E foi a primeira coisa, já foi online, que foi um desafio para nós dois, né? Porque época de pandemia a gente criou coisas para o universo online, né? E a Monstra a gente ia criar online, mas é um espetáculo presencial, né? E aí Neto falou: não, vamos, eu vou chegar perto da estreia e a gente ajusta o que tiver que ajustar e vamos fazer isso, né? E aí, em janeiro de 2023, a gente começou o processo, né? Que foi, então, online até junho, até umas 2 semanas antes da estreia, né? E aí foi esse desafio, né? Também encontrar como que a gente ia trabalhando online, né? E acho que no nosso caso, assim, funcionou super bem, né? Então a gente tinha uma rotina de ensaios, né, nos primeiros 2 meses, muito de discutir, assim, né, o que seria essa monstra, o que seria o luto, o que seria o erro, né, e aí depois veio fortemente a questão da bandeira, né, que acabou sendo o elemento chave desse espetáculo, a partir do momento que a gente definiu que a gente queria trabalhar com bandeiras, né, que é essa super-heroína que vai ali colocando, hasteando as suas 8 bandeiras pelo espaço, e cada bandeira tem uma mensagem, cada bandeira tem uma materialidade, né? A partir de então, a gente começou a pensar coreograficamente, dramaturgicamente, o que seria essa monstra, né? Então, a imagem da bandeira, eu já cito, porque ela apareceu já
de start, acho que no primeiro mês que a gente estava trabalhando, e a gente falou, não, é isso que é por aí que a gente quer caminhar, né? Quais são essas bandeiras que essa mulher hasteia, né? E já hasteou pela sua vida, né? E aí a gente foi testando coisas bem assim, eu ia para a sala de ensaio aqui em Joinville, né, sozinha, né, é um processo muito solitário, né, apesar de ter uma equipe muito junta pensando nisso, né, é o Neto na direção, Paula na produção, a iluminação teve o Flávio Andrade na concepção, o Jimmy Carmoliga, trilha sonora dele, né, figurinos da Karen Serafim, então, assim, gente muito massa junto, né, mas era um processo que eu ia sozinha aqui na sala de ensaio, né, e ia gravando as coisas, mandando para o Neto, né, nisso a tecnologia nos ajuda muito, né, porque, assim, o WhatsApp, vídeo, então a gente foi um processo muito nessa troca online, né, para chegar em junho na estreia da Monstra, né, mas a Monstra, então, é essa mulher, essa menina, essa adolescente que vai transitando em vários períodos, né? Eu acho que até a Paula pode falar depois, né? Mas esse espetáculo ele toca num lugar muito especial da mulher, das meninas, né? E a gente teve o prazer de fazer só para a plateia só para mulheres, né? E meninas adolescentes também, né? Porque fala muito sobre essas lutas diárias, né, de ser mulher, de lidar com várias questões que vão nos atravessando, né, e acho que Monstra fala sobre nos tornar monstra, né, muitas vezes nas situações que nos colocam, né, quais são as monstras internas aí que estão, cada mulher leva, né, e quais são as bandeiras que a gente tem que hastear todos os dias, né? Porque a gente não para de hastear a bandeira, né? Então, é um espetáculo que tem uma duração mais ou menos de uns 50 minutos, né? E a gente fala que é um espetáculo até que é tudo para dar errado, né? É até engraçado essa fala, né? Porque é o erro aí voltando, né? Porque a gente lida com muitos materiais em cena, cada bandeira é feita de um elemento diferente, né? E algumas bandeiras elas ficam hasteadas o tempo todo, né? E com muita força, outras elas podem cair, né? Elas são frágeis, né? Então, essa material é uma dança que é feita, é um solo, né? Mas ali com muitos elementos que compõem essa dança ali, né? Com muitas trocas ali, né? Porque eu dependo totalmente desses elementos, então é uma grande loucura, né? Ir hasteando, e é fita crepe, e é prendendo isso, e prendendo aquilo, e corre para fazer isso. Então é muita coisa que acontece no espetáculo durante 50 minutos, né? Bem caótico, né? E propositalmente, né, a iluminação é caótica, a trilha sonora também, ela é uma pancada, né, mas é justamente proposital para nos colocar ali quais são essas bandeiras que nos são levantadas nesse mundo caótico que a gente vive, né. Mas acho que é isso, assim, de start dessa monstra. Tem uma... Me perdoe o barulho, viu, gente? Agora eu vou aumentar bastante. Mas veja uma coisa que você falando, e a gente consigo identificando, e claro, meus colegas todos aqui que conseguiram ver o vídeo, está muito presente tudo isso que você fala, na ideia de materialização que se dá, né? E há uma performatividade, para mim, interessante, não é só do material, não é só da construção da bandeira, mas existe uma performatividade da palavra usada em cena. E isso é muito interessante, de perceber como é que você usa as frases. Então, tem alguns momentos, para mim, claro, a frase está posta, você vai configurando, mas existe uma coisa que é a performatividade da própria linguagem, da língua portuguesa, né? O efeito que se dá dobrado. Tem um momento do espetáculo que você escreve uma frase que é o luto é um monstro, e depois você reconfigura, né, corrigindo, tirando, ou entendendo ou não a possibilidade de ressignificar um erro, e aí vira a luta é monstra. Acho essa parte incrível nesse sentido, justamente porque causa isso. E aí eu queria, uma pergunta que faço, também uma curiosidade, como é que se dá os processos de recepção? Você acabou de citar que uma coisa é você apresentar para mulheres, né? E aí todas as camadas que tem isso, inclusive das faixas etárias. Mas como é que se dá esse processo de recepção nessas camadas todas, né? Isso eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente. Então, isso foi muito legal que a gente conseguiu já testar, né, esse espetáculo, a gente teve o prazer de apresentar muitas vezes esse ano, né, a gente teve 13 apresentações, né, e a gente fez um projeto lindo, assim, que eram apresentações só para mulheres, né, então a gente fez apresentações fechadas para mulheres de várias faixas etárias, né, mas voltando, né, no momento quando a gente até um dia antes, né, na estreia da Monstra, em 2023, em junho,
Claro, a gente já, durante o processo de criação, a gente, né, tinha pensado muito nessa questão, que era um espetáculo que falava muito sobre a questão da mulher, né? Mas só estreando um trabalho para a gente realmente ver, né, onde ele chega. E aí eu lembro que a gente estava, o espetáculo estreou numa sexta-feira, na quinta-feira à noite, a gente estava fazendo um ensaio aberto, e aí a gente sentou, assim, a equipe toda, e a gente falou, nossa, esse espetáculo é para mulheres, é para meninas, né? Ele tem um impacto aí, acho que mais interessante, e a gente comentou até sobre possíveis desejos de fazer para plateias fechadas, só para meninas adolescentes e mulheres de todas as idades, né? Mas aí tudo bem, né? Estreamos, né? E aí foi muito interessante porque a recepção, pela primeira vez, né? Enfim, né? Tendo visto assim outros trabalhos que eu já tinha feito anteriormente, né? A recepção do público da Monstra, as mulheres, né? Que vinham conversar comigo depois do espetáculo, era um abraço, era uma recepção assim que parecia olhar nos olhos e dizer assim: ah, é isso, a gente sabe o que tu está falando, né? E os homens, a gente via que tinha uma coisa assim, um estranhamento, né? E engraçado que eram homens, né? Até muitos homens que a gente já conhecia e que, enfim, né? Que tinha uma ligação ali afetiva, né? E aí, enfim, a gente foi conversando muito sobre isso, né? Sobre esses lugares assim diferentes de recepção de homem e para mulher desse espetáculo, né? E aí veio esse projeto que a gente fez agora em abril, a gente falou, então vamos fazer só para mulheres, para ver como que vai ser isso, né? E aí foi muito legal, assim, foi muito interessante perceber. Claro, a gente até falava, né? Só mulheres ali, né, assistindo, a gente falava, vocês estão aqui num lugar seguro também, né, para compartilhar as coisas, né? A gente teve a oportunidade de conversar com elas também, né? E aí foi a fala muito forte, é isso, né? Dessas lutas, né, que cada uma enfrenta, né? E a gente fala que cada pessoa que assiste tem a sua bandeira gatilho, né? Tem uma bandeira que se identifica, né? E é muito legal porque tem até a bandeira Cultive Seus Mortos, né, que já vem com uma força muito grande, né, por si só, né, com essa frase, né, e aí desde reações, não, essa eu achei tão leve essa bandeira, e outras pessoas, não, eu achei, nossa, tão pesada para isso, para mim, né, nossa, foi muito pesado quando veio essa bandeira, ou na primeira bandeira, o erro se impõe quase sempre, né, que é a frase que já vem estampada, né, e também uma recepção, nossa, essa bandeira foi muito bruta para mim, né? Então é muito interessante como as pessoas, e aí, né, voltando para a tua fala, né, essa questão da palavra, né, as frases têm um efeito muito forte, né, que as pessoas se identificam e acabam ressignificando elas, né? Então isso é muito bonito de olhar, né? E acho que assim, principalmente nesse projeto, quando a gente teve a oportunidade de fazer só para mulheres, né? Acho que teve dois momentos muito bonitos, assim, que eu gosto de falar. Um que foi justamente quando eu coloco essa bandeira, a luta é monstra, né? O luto é um monstro, e depois a luta é monstra, né? E aí eu começo a marchar, né? E as meninas adolescentes começaram a marchar comigo, aquelas coisas assim inusitadas, né, que acontecem, né? E aí eu falei, caramba, parecia que estava assim pegando na minha mão e falando, vamos enfrentar o luto juntos, né, juntas, né? Vamos viver isso, né? E aí, enfim, para as meninas adolescentes, eu acho que tem uma questão de empoderamento, né? Que foi muito a fala delas, né? Como a monstra, né? Ela vem empoderada, ela não tá nem aí, né? Essas coisas dão errado, ela não tá nem aí pelo figurino que ela usa, né? Porque eu uso um figurino que me deixa à mostra também, eu vou tirando, né? Essas camadas, eu vou tirando ali os meus medos também, né? Eu vou me reconfigurando, né? Mas a gente, principalmente das adolescentes, eu acho que pega nesse lugar do empoderamento mesmo, né? E é muito bonito que nas falas, né, elas me perguntavam muito, nossa, você não tem medo do julgamento quando você apresenta esse espetáculo, né? Aí eu falava, não, tá aqui, né? O meu trabalho tá aqui, é um trabalho feito, né? Com muito cuidado, né? Levei muito tempo para fazer isso, né? E acredito muito nele, na potência dele, né? E eu acho que o julgamento ele vem, as pessoas automaticamente vão olhar para o trabalho, gostar ou não gostar, mas não é isso, né, que faz
um trabalho, né? E às vezes a gente estranha com alguma coisa e de repente aquele estranhamento nos diz, né? A gente, né, sabe, né? Quando às vezes vê um trabalho, a gente precisa de um tempo, às vezes, né? Tem, enfim, filme, alguma coisa, a música, a gente vai reverberar depois, muito tempo depois, né? E aí as mulheres mais velhas, foi muito bonito as idosas falando porque o luto está muito próximo delas, né? Elas estão perdendo muita gente, né? Então também foi um momento assim que elas falavam assim, nossa, o luto é uma coisa que cada vez está mais próximo da gente e a gente não quer falar sobre isso, né? Porque é um tema que, né, até quando alguém vai falar, nossa, tal fulano morreu, né? A gente, ai, sério, e aí já muda para uma outra coisa, né? Porque ninguém quer falar sobre isso, né? Aí tem medo de magoar o outro, ai, é um assunto delicado, né? Mas acredito eu que a gente precisa falar sobre isso, né? E eu acho que a Monstra, né, várias apresentações que a gente fez com esses públicos, né, de diferentes recepções, acho que foi muito legal sobre isso, né? Ver como o espetáculo funciona com várias faixas, né, de idades, né? E depois também a gente fez várias apresentações com os homens de volta também, né? E aí foi muito bonito, teve, né, várias impressões diferentes, né? Mas eu acho que em Monstro acaba falando sobre as fragilidades, as vulnerabilidades, né? É um espetáculo que eu estou ali muito vulnerável, né? O transito pela plateia o tempo todo, né? A gente configurou o espaço de cena também, que a plateia, né? Que eu subo essa montanha, né? Essa escadaria ali da plateia para estar ali, né? Para estar olhando nos olhos próximo, né? E eu acho que é um espetáculo que coloca muito em xeque, né? As minhas vulnerabilidades, eu acho que por isso que o público também se identifica com isso, né? Porque tá a Letícia ali, de verdade, falando sobre temas que todo mundo passa, né? E errando, né? Cada vez mais sem medo de errar, né? Tem esse lugar libertador, né? Despermitir ao erro. Eu vou só continuar nessa pergunta sobre plateia e a relação que se dá, porque me interessa o tempo inteiro que eu estava assistindo, pensando uma plateia mais jovem, de uma idade um pouco menor, não necessariamente que entrou na adolescência, mas como seria isso, se teve essa experiência, e como é que foi essa mediação para esse acontecimento? A gente teve um público, bom, a gente trabalhou primeiro com público aberto, né? E aí acho que todos os meus espetáculos eles têm essa ideia de a gente já coloca classificação livre, né? Claro, não tem nada, né, que as crianças não possam assistir, né? Ou não, então, tanto o Frágil quanto a Monstra, logo quando estreou, né? A gente conversou muito sobre, né? Que tem essas duas classificações livres, porque são espetáculos, né, que têm essa fruição, né, possível, né, e acho que a Monstra, principalmente logo a estreia, né, a gente viu principalmente uma identificação maior a partir do público, a partir dos 8 anos, né, que aí já consegue ler também as frases, né, já consegue identificar alguns códigos ali dados, né, então, principalmente a partir dessa faixa etária, a gente viu que o espetáculo, nossa, né, ganhou um outro peso, assim, né, e a gente conseguiu, né, fazer para uma plateia desde de 8 anos de idade até a adolescência, né, mas eu acho que ele tem, principalmente a partir dos 10 anos, a gente consegue elaborar outros temas, né? Então, foi muito doido que até, né, teve uma apresentação que a gente fez para adolescentes, acho que, né, teve uns 12 anos de idade, né, a menina falou, alguma cena ali fala sobre assédio, né? Foi a primeira coisa que a menina falou, assim, tipo assim, né, já deu isso, assim, né, daí, né, a gente já foi, né, falando sobre isso, né, e foi caminhando sobre as questões da mulher ali, né, mas eu acho que são leituras muito diferentes, né, que se tem a partir das faixas etárias ali, né, eu acho que na Monstra a gente tem o prazer, assim, de ter a Paula junto na mediação, na condução desse trabalho, né? Então, porque sempre me interessou ter as crianças junto, né? Mas o como fazer isso, acho que essa minha parceria com a Paula é super importante, né? Fundamental para que isso realmente
seja feito, né? Então, o que que a gente tem feito na Monstra, que tem sido assim um momento muito, muito bonito, é que a gente chama as crianças antes do espetáculo começar, né? Então, antes de começar o espetáculo, criança de qualquer idade que está ali, adolescente, até uns 12, 13 anos, elas entram, né, no espaço de cena, então elas me conhecem antes do espetáculo, né, acontecer, de fato, né? E eu entro no espetáculo com uma máscara, né? A iluminação é tensa, então o início do espetáculo, ele é um pouco pesadão, né? Então, é muito legal que as crianças entram isso, a gente fala sobre essa máscara, eu coloco a máscara, elas pegam os materiais em cena, né? Então tem toda essa mediação feita para Paula, para que elas se sintam confortáveis nesse lugar, né? Então, claro, elas vão ter surpresas, porque o espetáculo vai acontecer, mas elas se sentem seguras, né? Ao mesmo tempo de que, poxa, né? Eu já conheci a Letícia, né? Eu já conheci a trilha, porque daí a gente liga, né? A gente fala, em alguns momentos a trilha vai ficar um pouco mais alta, em alguns momentos ela vai ser mais suave. E aí o Jimmy, que é o músico que também tá junto, ele vai mostrando essas modulações, né? De alturas e de sons. O Marcos, que é o iluminador, também vai mostrando a iluminação, né? Algumas mudanças, né? Porque o espetáculo, às vezes, ele fica mais escurinho, às vezes ele liga todas as LEDs possíveis do teatro, né? Então, essa preocupação que a gente tem, eu acho que é muito legal que a gente tem feito, né? A gente começou a fazer agora na Monstra, na estreia, mas tem seguido fazendo, né? Eu acho que é muito bonito, porque daí as crianças, né, olham ali, né, quem é que está ali, quem é que está em cena, e aí geralmente elas querem ajudar, e aí como eu saio dessa primeira cena coberta, né, eu tô escondidinha, né, então elas vão lá com o pano, elas me cobrem, né, e aí quando até elas retornam, né, para esperar o espetáculo acontecer, daí elas falam, a gente não pode contar o que a gente viu ali, né, a gente tem um segredo, daqui a pouco vocês vão ver, né, mas a gente tem feito esse cuidado antes, que eu acho que é muito legal, que elas se sentem muito pertencendo ao espetáculo, né? Depois a gente tem o prazer, assim, de falar com os pais, assim, né? Os pais e as mães, e é muito legal essa fala deles, assim, nossa, eles se sentiram, assim, pertencendo mesmo ao espetáculo, assim, né? Eles estavam muito juntos, né? E aí foi muito legal. A gente já pôde testar com, assim, crianças de várias faixas etárias, e crianças neurodivergentes também, né? A Paula tem uma pesquisa linda ali, né, sobre neurodivergência, então, nesse sentido, poxa, a gente, né, ganha mais ainda, né, nesse sentido, porque a gente consegue fazer uma mediação aí, né, para todo mundo, né? Então, eu acho que a Monstra, nesse sentido, tem funcionado muito, assim, com crianças de várias faixas, a gente realmente, né, libera a entrada assim para elas e quer muito que esse público esteja junto com a gente, né? Mas com muito cuidado assim também, né? Que a gente vem se preocupando muito com isso, assim, né? E acho que essa questão da mediação antes é bem interessante. Depois, né? Se a gente consegue também conversar com elas, a gente tem depoimentos bem bonitos, assim, das crianças falando sobre a Monstra, né? Então é muito legal essa recepção, né? Mas eu acho que tem também esses reconhecimentos de cada faixa de idade, né? Obviamente vai ter sobre a obra. Eu achei maravilhoso. Aí já vai eu aqui me metendo. Paula, cadê o artigo sobre isso? Porque é uma outra forma de mediar. Ô, Gilton, Diga. deixa eu falar. As experiências que a gente tem a Cris, né, Munhoz, fazendo no Rio esse trabalho com neurodivergente, e eu troco muito com a Cris. E aí, assim, eu falei com a Cris que eu tenho vontade de trabalhar junto com ela, e na verdade a gente está trabalhando, né, no final de setembro a gente traz um trabalho junto, mais uma experiência. Mas houve uma mediação que foi muito positiva realmente com os neurodivergentes, sabe, assim, das crianças. Sim. Então, assim, no início no hall ali, né, a gente chama as crianças e aí tem uma insegurança das mães de crianças autistas que falam assim, mas ela é autista. Eu falei, tudo bem. Aí a gente pega, faz tudo com ela, apresenta essas nuances de som e luz,
ninguém teve crise, porque a gente reduziu um pouco a ansiedade. Claro, claro. E aí, o que a gente teve foram 2 adolescentes, né, com a dislexia e provavelmente um transtorno sensorial que também tem na dislexia, não é só no autismo, e aí uma outra com autismo, que aí o som incomodou, porque não era um som estéreo, né, e a Letícia é muito primorosa com isso, sabe, isso é muito importante falar assim, a Letícia tem um cuidado estético, que é uma coisa muito, muito rara. Então, a Letícia compra equipamento para os trabalhos dela, sabe? Ela vai, à medida que a demanda vai aparecendo, a Letícia vai ter nesse olhar como gestora do próprio trabalho e como artista. Então, a gente descobriu, por exemplo, o impacto de uma boa caixa de som. A gente viu num jovem autista que assistiu o espetáculo como uma boa caixa de som fez diferença. Como foi confortável e como ele deu conta. E nesse dia, especificamente, a gente tinha 2 jovens nível 2 ali de suporte e com transtorno sensorial. Então, a gente assim, já escolhe um lugar da plateia e fala, olha, eu vou ficar aqui. Então, quem tiver algum transtorno, se quiser ficar aqui perto de mim, tudo bem, porque eu posso dar suporte. E isso acontece, porque eles podem se mexer na lateral, eles podem sair. E aí, o que a gente percebeu que até os idosos também começaram a ficar mais perto de mim. Então, teve um que começou a tossir muito durante o espetáculo, aí saí, levei água para ele dar conta de ficar, né? E essas meninas, essas 2 especificamente, elas saíram por causa da caixa de som do ambiente que não estava muito legal. E aí, o que a gente fez? Primeiro eu regulei elas, né, junto com a professora que estava de suporte, a gente regulou elas, levou para um espaço, ajudou na regulação, e depois eu fui fazendo a audiodescrição do espetáculo, mas é uma audiodescrição que não é uma audiodescrição para pessoas cegas. Né? Se a gente entende a particularidade que o espectro autista e as neurodiversidades têm, a gente entende que nem sempre eles conseguem entender sentimentos. Então, isso, por exemplo, a pessoa com altas habilidades também pode não conseguir entender os sentimentos. Então, eu fazia a audiodescrição do espetáculo, né, elas estavam ouvindo a trilha o tempo todo, e aí, como eu já conhecia, eu falei, nesse momento ela está contando isso, isso e isso. Nesse momento ela está contando isso, isso e isso. Mas trazendo uma mediação muito mais voltada para aquilo que a Letícia gostaria de comunicar. É claro que a recepção depende de cada pessoa, mas muito mais no sentido daquilo que a Letícia gostaria de comunicar, daquilo que o Neto gostaria de comunicar. Qual foi o resultado disso? Elas quiseram optar por voltar para dentro do teatro. Porque eu fazia, e aí eu falava, nessa próxima cena vai acontecer isso, isso e isso. Então, eu fazia. E aí, elas optaram por voltar nisso. Eu falei, então, espera só um pouquinho. Eu fui avisar o Jimmy, que é o do som. O Jimmy abaixou o som para que elas conseguissem permanecer na sala. E uma delas, inclusive, pediu para ser a pessoa que balança a bandeira, balança a capa da heroína. Então, ou seja, assim, eu saí muito satisfeita com essa opção de mediação, sabe? E muito feliz que a Letícia me deu essa oportunidade de experimentar esse lugar que é pouco falado, é pouco experimentado, né? E de perceber que a gente fazendo essas coisas, a gente atende outros públicos, né? Essa questão do som também afeta os idosos. Com certeza, com certeza. Eu estava falando da ideia de um outro tipo de recepção, porque ela media muito mais pelo campo do sensório. Quando Letícia trouxe a ideia da luz, né, da ambientação, é porque é um espetáculo que toca questões que são fortes e são densas. Mesmo quando você apela para uma maior claridade, ainda assim tem uma densidade ali acontecendo pelo espetáculo. Então, é muito bom que vocês façam esse tipo de mediação. E é interessante porque ainda é muito pouco esse processo, que perpassa por um lado sensível, que não é somente o cognitivo óbvio que a gente já conhece, a gente sabe lidar com isso, enquanto o instrumental daquilo que a gente opera, que são as artes cênicas. Mas existe um outro campo que é todo esse. Então, trazer essas pessoas antes de começar, eu já achei isso incrível, incrível. E o resultado está aí, você está dando testemunha dos resultados, né? Das possibilidades, tem uma outra camada que ninguém sabe o que a gente já viu, ninguém sabe o que a gente já está preparado, né, para ver. Isso é bem bacana. Eu vou abrir agora para meus coleguinhas, minha gente, todo mundo se apresenta aí, e vamos nós continuar a nossa conversa.
Só completar o que a Letícia falou, que quando ela falou, né, que as adolescentes perguntaram que tudo bem não gostar, que tá tudo bem, né, não ser bom o tempo todo. Aí teve uma que virou e falou, né, eu não gostei. Não, ela veio no final da apresentação lá em Floripa, né? Ela veio bem assim, timidazinha, né? Aí ela chegou mais perto, ela falou assim: posso te falar uma coisa? Daí eu falei, claro, é que eu não gostei. Aí a outra que estava do lado bateu assim: para, isso não é para se falar. Aí eu falei: não, que ótimo, que corajosa você falar isso. Tua opinião é muito importante também. A gente gosta e não gosta das coisas, tá tudo certo. Aí dela, tá. Enfim, a gente foi conversando, né? Mas é muito legal, né? A gente apresenta para criança, para adolescente, é muito na lata, né? As respostas, né? E acho que é muito quando a gente fez a apresentação em Itajaí, eu lembro que a Denise, né, que é coordenadora do espaço, falou, né? Eu acho que a Monstra tem muito isso, né? Que ela vai transitando ali da plateia, e em nenhum momento ela tem essa ambição de se impor sobre a plateia, né? Então ela tá ali, né? Você pode, né? Claro, né? Não seja o que vai falar, né? Mas os adolescentes eles trocam ali na lata, eles vão falando. E aquilo, eu vou recebendo aquilo e vou lidando com aquilo, né? Porque é meu trabalho também ali como artista, né? Se eu me coloquei naquela situação, se eu estou próximo ao público, né? Então tem muito isso, né? Dessa verdade. Eu lembro até uma menina adolescente me perguntou assim no final: ai, não te incomoda, né? Os meus amigos ficaram falando ali o tempo todo e não paravam de falar. Eu falei, não, eu tô aqui, a gente uma troca, claro, né? Né? Não tem nada ali né, que seja uma coisa absurda de ser falada, que fere, enfim, né? Mas a gente tá ali, né, se comunicando e tudo bem, né? Eu acho que a Monstra é muito bonito isso, né? Porque ela vai transitando ali pelo esse público e está se permitindo a conversar ali, né? Mesmo que seja um espetáculo que aparentemente ele não tem falas, né? As falas aparecem nas bandeiras estampadas, nas frases, né? Mas as pessoas acho que se sentem muito convidadas, né? E acho que daí esse olhar que a gente tem tanto para criança, para adolescente, ele se reflete, né? Eles se sentem muito à vontade de estar ali, eles comentam a cena. E vamos comentar junto, né? Em Floripa foi tão bonito que na cena que eu abro o Biscoito da Sorte, já no final do espetáculo, né? Nunca tinha acontecido isso, né? Mas eu abri, as adolescentes vieram assim, ó, em cima de mim, assim. Tanto que eu sentei no chão, né? Eu li uma frase para uma menina, assim, né? Então a gente, né? Eu tô ali muito disponível também, né? A estar com eles juntos ali. Achei muito, foi bem bonito, né? Essa última cena final, assim, né? Como ela vai criando, né? Intimidade também, né? Com o público. Sim, sim. Maravilha. Eu amo esse final, viu? É mais a eleição daquilo que é um trabalho com palavra, que aí você abre campo imaginário. Acho que esse é o lugar que essas meninas vão tão para cima. Porque, enfim, escolher o que você fica, escolher o que é que você joga fora, o que é que descarta, o que é que come. Isso mas isso comunica demais. Próximo adolescente. Acho que isso bate muito direto com ela, essa possibilidade. Estamos e aí foi bonito, né, Gildo? A gente fez essa plateia só de meninas, né? E aí, durante o espetáculo, teve uma delas que falou baixinho, assim, e uma das pessoas da nossa equipe ouviu: agora eu entendi por que os meninos não podem vir. Foi muito bom! E depois a gente levou essa pergunta para a plateia toda, né? Para entender. E aí veio, por que os meninos não podiam... Aí veio, né? A questão do abuso e que se elas não poderiam falar sobre aquilo com os meninos perto, porque eles iam debochar, eles não iam levar a sério. Então, assim, como esse trabalho chega para meninas, assim, nessa faixa, que é uma faixa de transformação, né? Onde o corpo está mudando muito, aonde você está para menstruar, onde o broto do seio sai, enfim, onde a espinha sai, como é que isso chega num outro lugar e como é que o trabalho ele gera conforto, né? E comunhão, porque para mim, desde o começo do espetáculo, tem um lugar de comunhão com plateia feminina que é muito evidenciado. E eu acredito que elas se colocam no lugar, e aí, claro, é somente uma opinião subjetiva, na ideia de, tipo assim, poder falar sem ser diminuída. Uhum. Né? Porque esse gera um lugar muito, muito incrível de contato. Não à toa, você tem como resposta a marcha, com as outras todas, né? A marcha colaborativa.
Isso é bem estratégia de produção desse efeito. Eu acho que o público também não chega nesse lugar. Isso é bem fantástico, bem fantástico. É isso, Brasil. Estamos disponíveis. Quem quiser comentar, fique à vontade. Estamos agora no momento dos comentários. Ai, que bom. Vocês estão me ouvindo? Bom, sou Gabriel. Sou um homem branco, cabelos e barba. Às vezes castanho escuro, às vezes preto. Varia um pouco. Estou vestindo uma camisa de manga comprida cinza. Atrás de mim uma parede branca com alguns quadros. É isso. Bom, a primeira coisa que eu queria começar, na verdade, fazendo uma saudação. O monstro que habita em mim saúda o monstro que habita todos vocês, porque é muito bom conhecer, assim, mais uma representante, assim, desse grande bloco, bando, movimento mesmo, monstro, né, que tem se apresentado cada vez mais no teatro, assim, né, acho que esse bloco aí da dissidência, da inadequação e da rebeldia, né? Acho que muito legal, assim. Acho que o teatro e a arte cada vez mais abrindo, mais uma vez, essas frestas, né, os buracos, enfim, para dar espaço, para proporcionar discussão e, mais que tudo, acolhimento mesmo, né? Acho que isso é muito legal, assim. Fiquei pensando muito... Não tinha lido como um público específico mesmo, assim, para meninas e para, né, eu fui muito nesse lugar da dissidência mesmo, da infância dissidente, enfim, que é o lugar que eu me coloco, assim, mas ouvindo vocês falarem agora, fiquei muito pensando, eu tenho uma sobrinha afim, né, afim porque ela é sobrinha, na verdade, do meu companheiro, ela está com 11 anos agora, assim, e ela está exatamente passando por uma série de questões nesse lugar, assim, sabe? Enfim, a primeira menstruação, o corpo se modificando, assim, fiquei pensando, gente, seria maravilhoso que ela pudesse assistir esse espetáculo, assim, sabe? Para esse lugar, tipo, né? Existe um lugar onde as pessoas também estão vivendo isso e tá tudo bem, enfim, né? E faz parte do processo todo. E fiquei pensando muito que o trabalho todo, em algum momento, enquanto eu assistia, rolou um fluxo de escrita, assim. Então, enfim, não sei se se tudo vai fazer sentido para você, assim, eu vou ler aqui esse meio bloco, e aí, se você quiser parar e comentar, você, enfim, fica à vontade. A primeira coisa delas, assim, fiquei muito pensando nessa coisa do interruptor, né, assim, esse da lâmpada, que é um trabalho que o tempo inteiro está te colocando para liga, desliga, ou se identifica, não se identifica, vai lá e liga, que é sempre uma pergunta que aparece, assim. Então, né, quando a gente se sente, né, quando a gente se reconhece na proposta, a gente imediatamente vem a pergunta, e você, que monstro você é? Pam, né, se pensa, que monstro você é? Aí vem uma dramaturgia que ela é totalmente da manifestação, né, revolucionária, do fanzine, da palavra que é escrita ali na faixa, na camiseta, num saco que parece que é um parangolé. Aí você vem uma outra pergunta, e a sua bandeira? Qual é a sua bandeira? Né? Mais uma pergunta. Um cenário que é totalmente aparelho, né, assim, a coisa meio ateliê, meio ali, e aí você falando da proposta, isso ficou muito claro, assim, que eu acho que talvez tenha sido uma escolha desde o início, você não fez questão de que isso se modificasse, né, essa configuração desse cenário quarto, né, desse cenário ateliê, a frase lá da organização, né, não vou organizar para ficar bonitinho, acho que é isso. Uhum. Não vou organizar para você achar bonito. Para você achar bonito, exatamente. E aí fiquei perguntando, mas a que organização ela está se referindo, né, assim, ou gostaria de se render, ou não gostaria de se render a essa organização? Seria uma estratégia do não seja pego, ou mais uma adequação transgressora que o Simas fala, né, tipo assim, faça parte de qualquer maneira, mas não seja pego, uma coisa meio... E aí pula para um outro lugar, que é a coisa da ruína, né, a ruína da memória, a ruína do sonho, né, o fracasso, né, muito forte, assim, essas imagens que você vai propondo ao longo do percurso, assim. E aí mais uma pergunta, né, como ser sendo e está estando nesse presente instante ou no instante do teatro, né, assim.
porque você propõe nessa coisa do dispositivo ou do interruptor movimentos, né? Você vai provocando a gente o tempo inteiro, assim, naquela hora, assim, você, como se tivesse várias cartas na manga, você vai jogando, e como é que essa plateia vai reagindo a isso, né? Como é que esse público vai dizendo, quero ligar ou não esse interruptor, quero ou não dar vazão a essas questões todas dentro. Agora, a gente não está te escutando. E vai sair e voltar. Estão me ouvindo? Então, Ah, sim, estava tão ótima a fala dele. pois é. Tava bonito. Eu já vou pedir o Gabriel texto. Com certeza, peçam. Esse já vai para o nosso artigo. Engraçado, né? Por causa eu tinha escrito todos os outros, né? Ler, eu falei, não, vou ficar hoje só de ouvinte, né? Porque, enfim, eu ouvi outras opiniões. Não, mas esse depoimento dele já está maravilhoso. Voltou? Tá ouvindo, Gabriel? Agora sim. Boa. Então é isso. E aí a última questão era um pouco essa com relação à recepção, né? Muito curiosidade porque na filmagem a gente não vê crianças na plateia, né? E aí a gente fica condicionado a pensar que era um trabalho, enfim, equivocadamente para crianças. Mas a pergunta já foi plenamente respondida. Era isso, assim. Se quiser comentar. Mas, Gabriel, justificando, a gente não pode exibir sem autorização dos pais o rosto de menores de idade. Não, sim, mas é porque, na verdade, às vezes que aparece plateia, só se elas estivessem na frente, assim, né? Não dá para ter uma... Mas naquela apresentação específica. A gente fez uma opção muito consciente de não... Entendi. Foi uma opção muito consciente da nossa parte, pelo estado que a gente está. Uhum. E pela leitura equivocada que muitos... Não sei, desculpa ler pegar a palavra, assim, mas é pela leitura muito equivocada que muitos adultos fazem, né? Então, se a gente pensa naquele espetáculo marchando ali em Joinville, né? Joinville, eles marcharam para o pneu, gente. Eu falando no negócio. Então, a gente precisou fazer uma escolha muito consciente e muito... É um papel que eu falo assim, eu faço essa política do silêncio, sabe? A gente faz essa política um pouco, acho que é um pouco da postura da Letícia também, sabe? De pegar e de fazer esse trabalho num outro lugar, sabe? Porque, enfim... É o que eu falei da coisa da adequação transgressora, justamente isso aí. Como não ser pego e continuar fazendo, entendeu? Não, mas até o figurino a gente ajustou, para ter noção. Né, a gente fez com o figurino original numa plateia, e aí depois a gente caiu em si, a gente falou, para, sabe, vazar uma foto descontextual, com um figurino assim, com a criança tirando uma foto, é rapidinho, entendeu? E aí a gente alterou o figurino, então agora eu tô com outro colã que eu uso e fico com um shortinho o tempo todo, né? Então, é isso, a gente falou, não, quando a gente for apresentar para criança e adolescente fechado, a gente vai fazer dessa forma, sabe? Encontrar maneiras ali de continuar fazendo, né, o que precisa ser feito, mas assim, tendo uns cuidados que, enfim, é um cuidado que não precisaria ter feito, não precisaria, mas a gente faz porque, né? Eu acho que a gente tem que pensar estratégias. É estratégia mesmo. É muito estratégica, até para garantir longevidade. Exatamente. Exatamente. É bem Exatamente. E aí eu já fico não vai alterar o trabalho, né? Sim. Aí, poxa,
poxa, faz assim e pronto, tá tudo certo. E eu fico na torcida para que venha para outras praças, inclusive Bahia, para a Por gente entender favor. como é que é essa possibilidade dessas recepções variadas. Olha, Mas Bahia tem bateu na desejos porta. enormes, porque o Neto tá aí, né? A Exatamente. gente já tá. Não, a gente já tá tentando articular para o próximo ano, né? Que esse ano Entendi. não deu. Até tem um encontro deles, né? O O IS, encontro deles, exatamente. que demonstra até o tema, né? Mas eles estão com essa verba do primeiro bem reduzida, né? Então acabaram pegando artistas que já estão passando por Salvador, enfim, né? Teve toda uma logística de produção, né? E a gente está, né, aqui no sul, né? Então é uma equipe de Claro. 4 pessoas, né? Tem todo um, né, um valor ali do espetáculo, né? Que daí agora não deu para encaixar na programação, mas com certeza nos próximos a gente vai. Mas seria ideal. Quando eu vi o título do ano deles, né? Da Uhum. Tradução, eu pensei, meu Deus, vai encaixar. Vai vir, né? Vai Não, vir, não, né? a gente conversou sobre, mas não deu, mas a gente está. Ah, mas vai Tá, chegar. No momento vai chegar e vai chegar. A assistir. gente tem até o desejo de fazer o Frágil e a Monstra junto, assim, né? Ai, Porque maravilha. acho que tem um lugar bem interessante até para ver, né? Ver o Frágil primeiro e depois a Monstra, né? Ver Sim, as nuances, o que converge, o que diverge, né? Nesse sim. lugar das memórias, né? Mas são desejos, mas serão concretizados logo, logo. E tem um bom de você conseguir mostrar repertório é porque tem uma coisa que aí é uma área minha de estudo, que eu sou muito fascinado por isso, na área de dramaturgia, que a gente fala das marcas autorais. É aquilo que permanece, aquilo que você consegue, enquanto prática e estratégia, uma continuidade, né? De lugar de investigação, de lugar de apostas, de lugar de investimentos, na sua relação que você tem, não só de legitimação com o campo que você opera, mas principalmente para a garantia também de lugar estratégico de recepções, né? Já conhecem muito essas lógicas de criação, e para onde é que ela caminha, e, claro, seus novos desafios a cada obra. Sim, e acho que é muito legal que eu estreiei a Monstra e depois de muitos anos eu fui fazer uma turnê com o Frágil, que fazia anos que eu não fazia, e aí, poxa, o Frágil ganhou assim um outro peso, uma outra densidade, veio com um outro olhar, assim, né? Então isso é muito legal, né? Quando, claro, você tem a oportunidade, né, de estar com 2 obras no repertório, a gente sabe, né, o quão difícil é circular, né, com uma obra, né, e enfim, esse último ano a gente conseguiu circular com essas duas muito, né, muito prazeroso, assim, muito massa ter tudo acontecido, né? Mas é isso, assim, né? Olhar um trabalho que é de 2016 com Frágil, né? Depois de estrear a Monstra, nossa, mas ganhou um outro corpo, né? Isso é muito Que tá ali, assim, no Frágil tinha mais medo de errar algumas coisas, e agora no Frágil não estou errando, estou nem aí para o erro, então bom. tá tudo certo. Isso é muito massa, muito bom. Marconi, Só trazer uma outra curiosidade. Teve uma guria que assistiu o trabalho, que era nessas apresentações só para meninas. Ela assistiu, ela e a mãe. Isso era tipo, a gente teve trabalho e foi apresentado sexta-feira, 1h30 da tarde, para vocês terem ideia. Para a gente ter plateia especificamente, para a gente, né, experimentar os públicos e as diferentes todas. E aí, quando a Letícia voltou, né, para Joinville e fez a turnê à noite, ela não só voltou, como levou as amigas adolescentes. Então, foi muito legal sentir isso, sabe? E aí ela ainda chegava perto da gente e falou, oi, você lembra de mim? Eu falei, ai, não! Mas foi muito, muito, muito legal isso. Bom dia a todos, Oi. a todas. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois da gravação ter subido. Não sei quando é que vocês vão ver. Aqui quem fala é Marconi Arapi. Eu sou de Salvador, sou ator e diretor, sou branco, estou de camisa branca, atrás de mim está uma bagunça, por isso que o fundo está com blur, justamente para vocês não verem que está bagunçado aqui o nosso escritório. Eu uso óculos, e eu estou de barba também, assim como o Gildo, só que bem mais branco, né? Com os pelos do que o de Gildo. Gildo está muito mais novo. Tá ótimo, amigo. Bom, eu estou aqui ouvindo tudo, né? E eu estou mais nessa perspectiva mesmo de ouvir, mas teve uma coisa na fala de Letícia que
me ficou aqui como uma pulga atrás da orelha. Eu vou sair um pouco do aspecto estético do espetáculo, da recepção, do processo de construção dele e tal, e pensar mais como um agitador, como um produtor, uma pessoa que está pensando o teatro enquanto linguagem e como ele se reinsere nesse momento na nossa realidade pós-pandêmica e um momento que também as telas começam a ser bastante questionadas, né, na educação e, enfim, em todos os outros níveis, né? Eu entendo pessoalmente, isso é um impulso nosso aqui no nosso grupo de teatro, de tentar estimular que as pessoas voltem ao teatro, né? Ao mesmo tempo, entendo e corroboro e compartilho da ideia de nichar os públicos, porque acho importante a gente também falar para determinados públicos e não ser uma coisa ampla, né, para todos os públicos, né, para todas as idades, ainda que na prática, pelo menos um momento do nosso grupo a gente esteja correndo para esse caminho, por essa necessidade, pela preocupação que a gente tem de buscar novas plateias para o teatro, de renovar, porque o público do teatro houve um decréscimo. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Pelo que eu tenho lido por aí. Então, como é que você, Letícia, como a disparadora desse processo coletivo, pensa a sua produção dentro desse contexto? Então, eu acho que assim, a gente, pelo menos nos últimos projetos, né, tem cada vez mais oportunidade de talvez até estabelecer alguns públicos mais fixos, né, em algumas apresentações, né, como foi nesse projeto aí que a gente fez da Monstra, que foram apresentações fechadas para o público específico, né, e aí a gente conversou muito sobre o que seriam, quais seriam esses públicos específicos, né, primeiramente a gente entendeu que era um espetáculo que, claro, ele tinha essa relação muito forte com as mulheres e com as meninas, né, e aí a gente pensou um projeto justamente para trabalhar com esses públicos, né? Então, o projeto surgiu a partir do público, primeiramente. Não, a gente quer apresentar só para mulheres, e aí a gente foi definindo, né? E aí a gente chegou em 4 públicos, eu vou dizer assim, né? A gente fez o público adolescente meninas, eram só meninas, depois eram mulheres do CAPS, depois eram mulheres idosas e mulheres de idades de 18, enfim, a 60 anos de idade, né? Então, nesse sentido, assim, essa questão do público veio antes de qualquer coisa, né? Claro, a gente já sabia que o espetáculo tinha esse diálogo muito forte com as mulheres, mas aí a gente foi nichando nesse público específico, né? E a gente agora, na Monstra, a gente estava muito nesse período, assim, vamos dizer, de teste, né? De ver quais são esses públicos que o espetáculo funciona, que acho que, como a gente já, né, já falou, acho que ele funciona e fala com todos esses públicos, né, dentro de códigos específicos, assim, para cada idade, né, mas eu acho que cada vez mais a gente está tentando entender e colocando isso, agora falando bem no papel de produtora, assim, isso nos projetos, né, tendo essa oportunidade de fazer apresentações fechadas, e aí a gente faz a apresentação, e aí depois conversa sobre isso, como é que foi, né, mas isso é uma novidade também para a gente, né, eu tinha experimentado em O Frágil, eu consegui fazer um projeto que aí era só para crianças, mas meninas e meninos, que eram crianças que faziam dança na escola, então ali também vem um desejo primeiro de fazer um projeto para um público X que faz um tipo de dança, que é uma dança para o festival de dança, e o Frágil fala sobre essa questão do festival competitivo, sobre a questão do erro, né? Então, estrategicamente, eu falei, vamos pegar esses adolescentes, essas crianças, e apresentar outros caminhos também possíveis dentro da dança, né? Então, acho que eu estou criando, né, estratégias em alguns projetos que a gente consegue também fazer isso, né, a partir do público, né,
verificar, por exemplo, o Frágil, ele fala muito sobre a questão da dança, fala muito desse universo da dança, né? Então, como é que seria apresentar para crianças e adolescentes que fazem uma dança que justamente o espetáculo critica, né? E aí foi muito incrível, foi em 2017 esse projeto, né? E aí agora a Monstra a gente faz só para mulheres, porque a gente verificou depois da estreia que é um espetáculo que fala sobre o universo feminino, né? Então eu acho que ir para a gente, né? Eu tenho esse desejo assim muito fortemente de verificar o que o espetáculo, quais são esses possíveis públicos, né? Que o espetáculo, que claro, não é só sobre o Frágil, não vai falar só sobre festival competitivo, né? Ele vai tocar em lugares que as crianças olhando aquilo vão se reconhecer, né? Mas ele vai acabar reverberando em outros temas também, né? Mas pensar nesses públicos, né? E a partir de então a gente tem conduzido dessa maneira, né? De fazer apresentações fechadas e aí ter a oportunidade de conversar com esse público depois, né? Mas para mim é uma questão bem primordial, assim, principalmente depois que estreia, assim, o espetáculo, que aí tu consegue amadurecer, né? Porque, primeiramente, o meu desejo é sempre, não, todo mundo vai assistir, criança, leva todo mundo, né? Assim, estreia, né? Vamos ver, né? E aí, a partir da estreia, eu acho que isso aconteceu na Monstra, isso aconteceu no Frágil também, né? O Frágil ainda é um espetáculo que a gente ainda, acho que crianças menores até foram assistir a partir de 4, 5 anos, e, né, acho que já tem uma fruição bem legal, assim, do espetáculo, né? Mas eu acho que é uma coisa que cada vez tem mais me chamado a atenção, principalmente depois das estreias, assim, do espetáculo, que o espetáculo, né, começa a amadurecer um pouco na nossa cabeça também, né, que a gente precisa de um tempo também para entender algumas coisas, né, do processo e depois de uma estreia, né, e aí cada vez mais eu tenho esse interesse, assim, né, de trabalhar com os públicos meio que fixos e conseguir ter uma troca que às vezes a gente, né, apresentando para, né, públicos maiores ou, enfim, né, livre, assim, aberto, a gente não conseguiria ter, né. Então, eu acho que a partir essas questões vão surgindo a partir das apresentações, né? Acho que é muito bonito nisso da Monstra com as crianças, né? Claro que com a Paula ali junto pensando isso, né? Mas a gente foi amadurecendo isso também, né? Do que seria essa mediação, como que ela seria, né? E hoje nessas apresentações se dão de outra maneira. E mesmo até agora sem a Paula fazendo Frágil, eu tenho chamado as crianças antes, né, para estar junto, por exemplo, fazendo essa mediação, né? Então, eu acho que isso são cada vez, acho que é bonito isso que também a gente vai construindo a partir de olhar, né, a cada apresentação, a cada público novo que vem aí, a gente vai testando coisas, né? Acho que é isso. Maravilha. Agora vem eu com minha pergunta sempre que eu gosto de fazer. Considerando que somos todos tão inquietos, né, nos nossos atravessamentos, enfim, nos nossos processos criativos, a gente nunca para, ideia nunca nos falta. O que anda pensando? O que anda tramando? Quais são os seus desejos de criação para o futuro? Eita! Então, muitas. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Ah, mas eu acho que, bom, primeiro start é ainda circular muito com a Monstro Frágil, né? Isso que está na minha cabeça atual e a gente está conseguindo fazer, assim, né? Tá com uma circulação bem bonita. Agora vamos começar uma circulação pelo SESC aqui em Santa Catarina com o Frágil, né? Amanhã vamos fazer aí 7 cidades com esse espetáculo. É engraçado que a gente vai encerrar no dia 27, que é tá tendo festival de dança aqui, né, de Joinville, né, que é o festival mega competitivo, né, aí a gente vai fazer uma apresentação pelo Sesc aqui no último dia do festival. Mas, assim, muitas coisas têm é engraçado que, né, até na última fala que a gente teve sobre a Monstra, uma menina questionou se eu não tinha o desejo de falar em cena, né? Isso algumas pessoas já me perguntaram, e eu falei, não, se eu tivesse o desejo de falar em cena, eu falaria, né? Mas eu não tenho um desejo. E agora, depois de ter estreado a Monstra, me deu muito desejo de voltar a falar, a falar mesmo em cena,
né? E, enfim, tenho lido algumas coisas, assim, tive alguns períodos, é aquela coisa, né? Eu vou muito a partir das minhas memórias, né? Então, eu tive uns acontecimentos no final do ano passado de saúde que me fizeram ressignificar algumas coisas, e a partir de então vieram muitas coisas, muitos sonhos, né? A cabeça que não para, né? Mas eu acho que o legal do processo, né, quando é possível também, é a gente ter um tempo, assim, pelo menos eu gosto, né, eu sou uma pessoa que, eu não vou dizer que é um tempo lento, né, mas eu preciso ter um tempo para as coisas virem e tomarem forma e irem ganhando corpo, né, assim aconteceu com o Frágil, depois aconteceu com a Monstra, que estreou 7 anos depois, e também sem uma força, sem uma questão assim, meio que no momento, em 2020, né, não tinha nenhum edital que precisava, né, tinha um prazo para cumprir isso, para fazer. Claro, depois vem o projeto pronto, né, mas eu já estava com muita coisa levantada, eu já vim, acho que o primeiro trabalho que eu já vim muito assim, neto, eu quero falar sobre isso, fazer dessa forma, até com ideia de cenário, figurino, coisas que para mim sempre foram coisas que foram se dão ao longo do processo, né, junto com outras pessoas, né? Mas eu vim com muitas ideias e referências, né? E aí eu acho que tem esse meu desejo de um próximo trabalho, que não sei se vai ser um solo, né? Mas disso, de ter esse tempo para, acho que, fazer as coisas como a Monstra eu consegui, né? Ir elaborando com tempo na minha cabeça. Talvez seja daqui a 7 anos também, vai saber. Mas eu acho que eu gosto de trabalhar dessa maneira, eu acho, porque tanto Frágil quanto a Monstro são trabalhos que, para mim, têm um impacto muito grande, assim, eu estou falando sobre as minhas próprias memórias, a minha própria vida ali, né, e eu acho que também a gente se coloca, né, enquanto artista, tão fortemente, assim, nos processos, então, para mim é tudo muito denso, assim, né, é um imenso prazer, né, porque, claro, tô ali fazendo as coisas que eu quero, né, tô fazendo um solo sobre as coisas que eu acredito, né, mas ao mesmo tempo é muito denso, né? A gente vai lidar com muitos incômodos, com muitas verdades e com muitas coisas, né? Que não só a terapia nos ajudam, né? Mas com muitas coisas ali que vão vir à tona, né? Então, eu acho que para o próximo, eu acho que eu tenho esse desejo, assim, sabe? De ir fazendo as coisas devagarinho, sem pretensão, escrevendo uma coisa aqui, escrevendo ali, estou lendo umas coisas aqui, mas eu acho que é isso, assim, começar sem muita pretensão, assim, para depois vir com tudo. De maturação, né? Uma coisa que eu discuto muito com Paula Alice é exatamente isso, porque a gente às vezes cai constantemente, né? Nessa máquina que são os editais, né? Com um tempo e um cronograma muito fechado e muito restrito. Então, a sua criação, ela meio que às vezes ela se atropela nesse sentido, porque você tem que dar conta também do mundo inteiro. É uma forma de fazer. Mas não é a única. Às vezes, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar um tempo de maturação das coisas, Maria, as possibilidades se tornam mais, enfim, com maior potência para alguns lugares apontados. Sim. Não, eu acredito, claro, né, a gente sabe das dificuldades, às vezes é isso, a gente, né, vive de editais, de projetos, então, às vezes é isso, a gente tem que fazer e tem que fazer, né, mas agora, nesse momento, eu estou conseguindo fazer isso, né, amadurecer o que já foi dado, que é o Frágil e a Monstra, né, que é apresentar, e aos poucos ir repensando uma nova criação, assim, mas eu tô com um desejo cada vez mais de estar em cena, assim, de volta, assim, o que me deixa muito feliz, assim, também, sabe, eu estou com vontade de querer fazer uma coisa nova, assim, né, além desses outros que tô circulando, assim, isso é muito bom, né, mas ao mesmo tempo indo devagar, porque realmente não tem nenhuma urgência, assim, nesse momento. Isso é ótimo. Minha gente querida, eu vou começar a caminhar para o nosso encerramento. Recomendação de Paula Alice para a gente tentar fechar em 1h30. Eu vou seguir, que hoje eu sou Paula Alice. Estou aqui fazendo as coisas dela. Mas, minha querida, quero lhe dizer que adorei muito poder ter contato. Eu acho que hoje isso aqui fez muito sentido para mim, nessa possibilidade ampla, né, da gente crescer em rede e ter contato com uma obra como a sua. Longa vida aos seus 2 espetáculos. Eu já estou aqui na torcida para conseguir assisti-los ano que vem, onde ele circular. Ele vinha para Nordeste Bahia.
Vou ficar no pé de Jorge Neto, fazer eles traga, porque é muito importante. Enfim, mandar o link para eles depois assistirem essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Agradeço muito em nome do CRICA a sua presença e seu compartilhamento. Foi muito bom e acho que é engrandecedor para todos nós ter essa possibilidade de conhecer um trabalho como o seu. Meus caros colegas, querem dizer coisas? Quero dizer que a gente precisa tirar foto, print. Eu sou péssimo com essas coisas. Quem tira? A Paula, produtora. Vai, Paula, produtora. Vai, Paula. Deixa eu ver aqui. Cara de bonitos. Bem lindas. Mais uma para garantir. Vira a cabeça, gente. Pronto. 2 fotos. Arrasamos demais. Eu adorei o termo. Obrigada, gente. Obrigada. Bem bom escutar vocês também. A gente que agradece, minha querida. Foi maravilhoso, viu? E espero a gente se ver, né? Ver ao vivo aí, levar os espetáculos para aí, né? Então, esse já é o próximo projeto, o Bando das Monstras, gente. Vamos estar as monstras todo no país inteiro e fazer um festival, Festival das Monstras. Adoro. Festival das Monstras. Vamos arrasar. Eu já mandei até mensagem para Letícia aqui agora, depois da conversa. Gildo, a gente tem que cortar a nossa conversa inicial. Temos que contar a nossa conversa inicial, não podemos vazar. Eita, que medo! Antes de colocar no Crica. Se colocar lá. Minha gente, vou terminar a gravação. Um beijo enorme. Nos encontramos no nosso próximo. Adorei, gente. Obrigada, beijo. Muito obrigado, Manu. Até mês que vem. Já vou colocar o link do mês que vem ali. Arrasou.